esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai-vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs, que bom estarmos aqui reunidos. Alegria de sermos esta grande família dos filhos e filhas de Deus, de pertencermos a este povo herdeiro da grande graça da Eucaristia. Somos privilegiados, sim, somos privilegiados, porque entre tantos nós pertencemos a este grupo que reconhece Jesus presente no sacramento do pão e do vinho, o sacramento eucarístico. E nós louvamos e agradecemos, porque Deus não se faz apenas misticamente em nosso meio, mas Ele se faz fisicamente no mistério do altar. E nós encontramos-nos com Jesus cada dia, cada momento, cada vez que nós dele nos aproximamos na Eucaristia. Somos bem-aventurados, somos felizes, porque Deus nos concede essa graça, Deus nos concede essa bênção, porque Ele nos elegeu para sermos o seu povo, não é mérito da nossa parte. Da nossa parte compete ou cabe o esforço pessoal, particular, para permanecermos firmes, servindo, amando a esse Deus, para permanecer correspondendo às expectativas, para continuar correspondendo a tudo aquilo que Ele faz de amor por nós. E assim nós encontramos a primeira leitura da profecia de Daniel, quando justamente o povo de Deus, através do profeta, coloca a mão na consciência, faz um exame de consciência, um exame de vida e percebe que estava andando por caminhos tortuosos, que havia abandonado, havia se distanciado do propósito, do projeto de Deus. E caindo em si, pede, suplica, clama a misericórdia do Senhor. Eu te suplico, Senhor. Olha como começa a leitura. Eu te suplico, Senhor, Deus grande, terrível, que apesar dos nossos pecados, preservas a aliança e a benevolência. Que lindo. Apesar, como cantamos depois no Salmo, o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas misérias, Deus não nos trata conforme nós mereceríamos ou merecemos. Pelo contrário, Deus age com misericórdia. Deus age com amor, Deus age com bondade. Ele não nos trata de acordo com as nossas infidelidades. Mas completa depois o próprio profeta, ao final quase da leitura, quando ele vai dizer: mas diante da tua misericórdia, diante da tua onipotência, diante da tua benevolência, compete a nós, Senhor, uma atitude. E qual é essa atitude que o profeta coloca? A nós resta-nos ter vergonha na cara. A nós compete ter vergonha na cara.
E aí uma das grandes chagas do nosso tempo, já dizia lá o Papa João Paulo II, Bento XVI repetiu, o Papa Francisco tem insistido, uma das grandes chagas do nosso tempo é perdermos o sentido do pecado. A gente comete pecado dando risada. A gente perdeu a noção do pecado, perdeu a noção da gravidade das nossas más ações, do perigo que nós corremos quando incutimos em nossa vida o erro ou o pecado. E o profeta hoje nos chama a tomarmos vergonha na cara. Resta-nos ter vergonha no rosto, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor nosso Deus, coube misericórdia e perdão, apesar de termos nos rebelado contra ti e não termos ouvido a voz do Senhor nosso Deus. Ainda assim, o Senhor nos indicou o caminho da sua lei e nos propôs, do caminho da sua lei, que nos propôs mediante seus servos, os profetas. Como Deus é bom. Agora, até quando nós vamos continuar, entre aspas, abusando da misericórdia de Deus? Até quando nós vamos continuar brincando com Deus? Ao invés de tomarmos uma posição, uma atitude em nossa vida, de buscarmos a santidade. Quantas vezes a gente até confessa, mas confessa, eu vou confessar, ou vou fazer esse pecado, porque depois eu vou confessar mesmo. Ou vou confessar e depois vou pecar mesmo de novo. Perdemos a noção do pecado, a noção da confissão, a noção da misericórdia de Deus, que nos levanta e diz, vai e não peques mais. Vai e capricha daqui para frente. E nós queremos continuar na mesma que antes. Deus nos perdoa para sermos melhores. Deus age com misericórdia em nossa vida para revelar o que há de melhor dentro de cada um de nós. Para que nós nos descubramos e descubramos a santidade dele que há em nós. E para que nós sejamos melhores. Gente boa, nesse tempo de quaresma, vamos pedir isso a Deus, esta graça, esta potência, esse poder de sermos mais santos, de evitarmos o mal, evitarmos o pecado. E o pecado se evita com a oração, se evita com o jejum, se evita com o sacrifício, se evita com a Eucaristia, se evita com a força e a presença de Nossa Senhora, se evita com a intercessão dos anjos e santos na nossa vida. Então nós temos que clamar mais esta presença divina entre nós. No Evangelho, São Lucas, no capítulo 6, versos 36 seguintes, Jesus falando com os seus discípulos, os convida a agirem com misericórdia. Assim, como o Pai do céu é misericordioso, nós também devemos agir com misericórdia. É gostoso recebermos o perdão de Deus, mas por que nós também não perdoamos como Deus nos perdoa? É gostoso sermos amados por Deus, e por que nós não amamos como Deus nos ama? É isso que Jesus insiste no Evangelho. Com a mesma medida com que medirmos aos outros, nós também seremos medidos. Então nós temos que agir com misericórdia, com ternura, com mansidão, aquilo, tudo que nós esperamos receber. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Ao passo que muitas vezes nós fazemos justamente o contrário. A gente escorraça os outros, desfaz os outros, pisa nos outros, critica os outros, maldiz os outros, faz um monte de maldade, meu Deus, nem parece que somos cristãos, cristãs, que somos filhos, filhas de Deus. Quanta maldade no nosso coração, destruindo as pessoas, criticando, condenando, rotulando as pessoas. Com a mesma medida com que medirdes os outros, vós sereis medidos. O mesmo rótulo que eu coloco no outro, vai vir na minha testa. Se eu aponto o dedo para o pecado do outro, os outros vão apontar o dedo para os meus pecados, que são tantos.
Então não me compete julgar, condenar ninguém. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. É agirmos de acordo com o amor, com a misericórdia. É a lei de Jesus, é a proposta de Jesus, queridos irmãos e irmãs, para a nossa vida. Que nós possamos descobrir esse amor de Deus e encarnar esse amor de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Junto à nossa esposa, junto ao marido, junto ao pai, aos filhos, junto aos nossos companheiros de trabalho, agirmos com amor. Tá certo que no nosso mundo, quando a gente vai agir com amor, muitas vezes nós somos chamados de bobos, porque onde que se viu fazer isso? Capaz, isso é coisa do passado. Não é coisa do passado, é coisa que nos conduz à eternidade junto de Deus. Lembre-se disso quando você precisar agir com mais amor, com mais misericórdia na sua vida. Não tenha vergonha de amar, não tenha vergonha de fazer o bem, não tenha vergonha de ser bom, minha irmã, meu irmão. Faça o bem. Mas os outros vão até tirar sarro de mim. Não tem problema, o importante é que Deus, o vosso Pai, Ele vos dará a recompensa justa. É isso que nós temos que buscar. Que a palavra de Deus nos fortaleça. Que São Miguel Arcanjo interceda por nós. E que nós possamos agora colocar no altar do Senhor o pão e o vinho a serem consagrados, colocarmos no altar do Senhor a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração. Coloque também você, meu irmão, minha irmã, a sua família, seus trabalhos, seus afazeres, suas preocupações, angústias, tudo aquilo que precisa ser transformado pela graça de Deus. Coloque no altar do Senhor, clamando essa misericórdia, clamando essa graça, pedindo que o Senhor, assim como vai transformar o pão e o vinho em corpo, sangue, alma, divindade de Jesus, que Ele também transforme a sua vida, que Ele transforme o seu ser, que Ele te faça mais santo, mais santa, que Ele te dê força para ter vergonha no rosto, para dizer não ao pecado. E cantando, enquanto nós depositamos no altar nossas ofertas materiais, você também na sua casa, através do número que aparece aqui embaixo no seu vídeo, ajude-nos em nosso santuário. Cantamos.